Meu pai é contador, minha mãe é advogada. Na verdade, eu tinha certeza que eu não queria ser nem contador nem advogado. Isso era certeza. E o meu avô, ele era contador, mas o sonho dele mesmo era ser engenheiro. Então, ele adorava fazer maquete comigo quando era criança, assim. E o meu pai, junto com o meu tio, construiu a casa que eu morava. Então, eu acho que eu acabei criando interesse por conta disso mesmo. Principalmente pelo meu avô, né? E eu acabei indo para a construção. Quando eu entrei na faculdade, na verdade, eu queria ir para outra área, talvez ir para elétrica ou para mecânica. E acabei nos primeiros semestres lá da FEI optando por fazer engenharia civil. E é uma coisa que eu acertei mesmo, porque é um mercado que eu gosto muito. Que legal. Então eu gostava do canteiro. Eu acho que o canteiro, por mais que obviamente é um ambiente hostil, né? Sim. O dia inteiro você tem problema, Sim. o dia inteiro você tem briga, o dia inteiro você tem alguma você desenvolve a paciência ali, exatamente. Né? Então é um ambiente bem hostil, né? Mas, cara, você também se diverte muito, porque a mão de obra é muito divertida. A equipe tem que realmente ser unida, porque senão você não entrega. Se a equipe não for unida, você não consegue entregar a obra. Com certeza. Então, eu gostei muito disso. E na parte de suprimentos, eu também gosto muito, porque me permite relacionamento. Então, era uma coisa que no começo eu não fazia muito bem e que foi aprimorando. E aí, amigos da construção, eu sou Renato Caetano, sou host aqui do Metro Talks, o podcast da Metroform. E hoje eu estou com um convidado especial nesse novo episódio aqui. Consegui tirar esse cara de dentro do escritório, eu vou falar para você, eu sou um cara abençoado, viu? Estou aqui com o Yuri Silveira, ele é gerente de suprimentos da BN e da Banks. Yuri, é um prazer estar com você aqui, cara. O prazer é meu. Legal, muito bom. Bom, o Yuri é engenheiro civil formado, né, pela FEI, né? E ele tem uma trajetória muito bacana na BN, né? Ele começou como estagiário e ele conseguiu subir na empresa devido à responsabilidade, à dedicação dele, né? Então é um enorme desafio entrevistar esse cara aqui hoje, né? E para começar, Yuri, eu queria falar um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória dentro da Bueno, como que foi esse estágio há 14 anos atrás até chegar no profissional que você é hoje. Eu entrei na BN em 2011, 2012, como estagiário. Então foi, na verdade, meu primeiro estágio, meu primeiro trabalho na construção civil. Legal. E passei por algumas obras, então nessa fase eu fui estagiário de obra. Eu tenho uma trajetória de bastante tempo em obra, né, dos mais ou menos 14 anos que eu vou fazer na Banks BN. Uns 8 eu fiquei dentro do canteiro de obras. Para mim foi muito bom como aprendizado, até para poder exercer na parte de suprimentos, porque traz um embasamento técnico, né, que ajuda muito na hora de contratar. Com certeza. E aí eu fui criando a carreira lá dentro. Então, estagiário, eu trabalhei em uma obra aqui na Santa Amaro, no Hospital Santa Paula. Depois, então, em vários segmentos, né? Hospitalar, escritórios de pequeno porte comerciais, salinha comercial. Depois, a sede do Bradesco em Alphaville, né? E depois no retrofit aqui na Rua Helena, que depois foi a segunda fase, foi feito pela TIR, né? A maternidade Star aqui deles, da Reddor. Então isso me trouxe um embasamento muito legal, né, para contratar. Depois de passar algum tempo em obra, eu acabei indo para o escritório fazendo como se fosse um job rotation entre as áreas. E aí isso me deu uma visibilidade bem grande do processo, de onde ele começa, onde ele termina e o que envolve em cada área, né? Então, planejamento, suprimento, a parte de assistência técnica, jurídico, projetos. Então, para mim, a carreira na empresa onde eu estou hoje, ela foi muito enriquecedora, né? Porque eu consegui absorver um pouquinho de cada área. E aí, desde 2018, 20, eu estou em suprimentos, né? Então,
criando os processos, fazendo as contratações. Então, você já conhece um pouquinho, porque vocês já são parceiro nosso de longa data. Muito bom, legal, cara. É bom ouvir sua história, né? Eu conheço várias pessoas na construção civil que trilharam um legado dentro de uma empresa e o que desperta, no seu caso, é que você teve uma escada de ascensão, né? E eu acho muito legal que você comentou de você ter feito um job rotation, porque eu acho que isso é primordial para um colaborador, né? Para uma pessoa que quer chegar na alta gestão, né? Eu tenho certeza que você está no caminho certo e que logo na Bueno daqui a pouco você já tem um outro degrau, né? Porque a gente vê seu comprometimento, sei que você tem um contato direto com a diretoria, com a alta diretoria da BN, que eles confiam demais em você, né? E provavelmente eles devem estar aqui hoje, a hora que eles ver o seu vídeo aqui, vai ficar com bastante orgulho de você, sim, porque você é uma prata da casa mesmo, né? Eu separei aqui algumas perguntas para você, mas assim, o que eu tô bastante ansioso para te perguntar é falar um pouco do Parque Global, que é uma obra emblemática, né, de São Paulo, onde nós também estamos lá trabalhando junto com vocês. E, no meu ponto de vista, eu acho que é uma obra bem complexa do ponto de vista de logística, de escolha do fornecedor certo, né? Vocês representam uma outra empresa também, sim, que vocês têm que ter todo o cuidado, né, na contratação, que é uma empresa séria, que busca empresas que estão mais alinhadas com essa questão do ESG hoje, né, do compromisso com a sociedade. Então, eu gostaria que, se você pudesse falar um pouquinho como que é esse desafio de estar lá dentro do Parque Global e estar gerenciando toda uma obra que é um complexo, né? Um pouco mais cedo, o Paulo Vettori esteve aqui com a gente e ele falou, né, de que são 5, 6 obras dentro de um mesmo canteiro, né? Sim. O Parque Global ele é um desafio, na verdade, para a cadeia inteira, né, da construção. Todas as grandes obras hoje, elas influenciam no mercado. Então, a gente está com uma escassez grande de mão de obra já faz alguns anos e a tendência é que cada ano ela fique um pouco pior, né? Então, o Parque Global é um desafio. O Parque Global, hoje são 2 fases, né? Primeira fase, a gente já fez algumas entregas, que são as 5 torres residenciais. Fizemos a última entrega agora e estamos executando a Torre 5, né? Que é um projeto, assim, para quem não conhece, fica o convite para o pessoal ir no stand. O stand já é uma obra, né? Então, realmente a mudança inteira daquela região, ela vai ser quase um bairro planejado, né? Se você me permitir, eu vou até falar uma brincadeira aqui. Para mim, aquele stand é o play center da construção, né? De tanta coisa legal que você pode ver ali antecedendo a obra, né? Exatamente. E agora a gente está com a segunda fase, né? Que aí é o projeto do complexo. Então, é como uma visão de suprimentos. É uma obra que cada comprador, cada pessoa de suprimentos ia amar e odiar ao mesmo tempo. Caramba. Porque ela é um complexo, ela tem vários tipos de obra dentro da mesma obra. Então, isso. Ela é uma obra com diversas metodologias e sistemas, né, dentro da obra, onde a gente pôde trabalhar com vários fornecedores. E agora, na segunda fase, é um complexo, né? Então, dentro da mesma obra, a gente tem uma torre residencial, um centro médico, um hospital, um hotel, uma torre de ensino. Então, assim, ele é um complexo inteiro. Então, você vai contratando uma cadeia grande de serviços e materiais. Sim. Então, assim, a pessoa pegou do começo ao fim, ela aprendeu a cadeia inteira, né, de suprimentos. E o desafio lá mesmo é a criação do que a gente está buscando hoje como empresa, na verdade, que são as parcerias. Os bons fornecedores, homologar os bons fornecedores, manter os bons fornecedores, tratar os bons fornecedores com carinho, porque hoje a gente não consegue mais rodar sem os fornecedores e tem que ser um ganho para as 2 empresas.
Tem que ser agradável a gente trabalhar com vocês e vocês trabalharem com a gente. E hoje a gente começou a focar cada vez mais nessa conscientização, porque às vezes optar por um fornecedor, não vamos dizer menor, mas menos estruturado, ele acaba trazendo um problema muito grande para a gente, ou de um atraso, ou de um dano para a imagem, ou de uma ação trabalhista. E a gente, como a cadeia inteira de suprimentos, a gente está querendo cada vez mais mitigar isso daí. E a gente só consegue através da homologação e da criação de parcerias mesmo com os grandes fornecedores. Legal. E Yuri, a gente sabe que para a contratação de fornecedores existe vários pilares, né? Mas eu acredito que existe um pilar único que seria, vamos dizer assim, um ponto crucial para vocês partirem da contratação de um fornecedor. Então, supondo que você tem vários fornecedores em vários tipos de produtos, de mão de obra, qual que é o pilar que é um pilar central que todos os fornecedores precisam ter, que é vamos dizer assim, que todos precisam ter aquele pilar bem estruturado para que ele possa estar dentro da BN e da Banks? Hoje, o nosso principal avaliação dos fornecedores é a homologação. Tá? Hoje a gente está fazendo através de uma plataforma, tá? Que é a plataforma da GDANC, onde a gente alimenta a documentação, o próprio fornecedor cadastra sobre a documentação e a gente homologa lá por dentro. Então, hoje, o maior pilar nosso é a parte financeira e técnica. Então, a parte financeira, a gente precisa saber se o fornecedor tem todas as licenças, tem todas as documentações, tem as CNDs, né, se ele tem ou não um passivo de fundo de garantia, se tem algum passivo trabalhista, isso daí a gente acaba fazendo numa avaliação financeira. E na parte de homologação, aí dependendo muito do serviço, a gente acaba homologando muito através ainda de indicação. Então a gente liga para os grandes players do mercado e acaba pedindo referência. Então, porque a parte técnica é um pouco mais difícil, né? De homologar, principalmente na parte de mão de obra. Sim. Porque na parte de material você consegue ir na fábrica, você consegue ver se a pessoa tem as licenças, como é o processo fabril. E na parte de mão de obra, não muito, né? Então, sim, a gente acaba indo como referência visitar alguma obra executada, ver investiga se o fornecedor tem ou não algum processo de assistência técnica grande. Então, a gente tem feito isso. Mas, basicamente, hoje a nossa homologação ela é financeira e técnica. Para esse projeto do Parque Global, existiu algo a mais que superou o fluxo que vocês já têm normal de qualificação dos fornecedores? Teve algum ponto a mais que você teve que observar para fazer as contratações? O Parque Global exige um pouquinho a mais porque a gente tem que também avaliar a capacidade do fornecedor. Porque a gente tem, dentro da cadeia da construção, diversos tamanhos de empreendimentos. Sim. Então, numa obra do tamanho do Parque Global, por exemplo, a gente precisa saber se o fornecedor tem caixa, às vezes por atraso de uma ou outra medição, ou para poder gerar um fluxo, se ele tem capacidade de contratar ou de manter o fornecedor. Porque juntando hoje as duas fases do Parque Global, a gente deve ter mais de 1.000 pessoas dentro do canteiro. Então, a capacidade do fornecedor importa muito. E um outro ponto é todas as certificações, né? Todos os empreendimentos lá são certificados. Então, o material tem uma certificação a ser seguida, a própria mão de obra a gente faz uma homologação diferente. Então, para o Parque Global, a gente ainda tem algumas peculiaridades. Legal. É um ponto de vista meu, eu queria que você dissesse para nós. Eu acho que a logística lá é algo bem complicado, né? Como é que você conseguiu organizar o fluxo, equipe, material e prazo para uma obra dessa magnitude que você já falou aqui para nós, né? A logística de fornecimento sempre foi um desafio, principalmente para o mercado que a gente está hoje, que a gente tem muita dificuldade hoje com o projeto, né? Então, a gente tem muita coisa com o projeto atrasado, então a gente precisa antecipar compras, mas às vezes não tem todas as especificações. Então, a gente acaba, em algum momento, assumindo algum risco, né? Por conta disso.
Mas a cadeia, em geral, a gente acabou resolvendo, vamos dizer assim, optando por contratar os grandes fornecedores. Então, algum fornecedor que pudesse me atender de uma maneira mais rápida, que a gente tivesse certeza ou mitigasse o risco, né, de atraso, porque lá gerava tudo bem redondo, o projeto era muito grande. Então, lá a gente tinha tanto uma dificuldade no projeto de logística, né, em entrega dos materiais, quanto armazenamento, estoque. Então, se você entrasse numa almoxarifado lá, é um absurdo de tamanho. A obra inteira é gigante. É um material de construção, né? Sim. E qual que foi o maior desafio que você encontrou nessa obra aí? Técnico, humano ou estratégico aí? O que você diria para nós aí de desafio? Acho que hoje, se a gente pudesse colocar no top desafios, é o desafio humano. Humano, né? Tanto de equipe, né, de engenharia nossa. O mercado tem... se a gente pegasse uns 5, 6 anos atrás, a gente tinha mão de obra de engenheiro sobrando. Sim. Pra tudo que é lado. Hoje a gente tem bem menos. Então, a gente tem dificuldade de contratar mão de obra, né? Estagiários, principalmente. Mas, principalmente, a mão de obra terceira. Esse tem sido o maior desafio. A gente está com uma falta absurda de mão de obra. Então, dentro da empresa, a gente acabou tendo que dividir muitos escopos. A gente precisa criar de uma maneira bem produtiva e eficiente para eles, porque senão eles não ficam. Legal. Né? O cara não fica nem um dia parado. Para um dia, no outro dia ele fala, tenho que ir embora, porque um dia dele sem trabalhar é um dia sem receber. E a geração de ansiedade também, né? Exatamente. Então, o maior desafio lá é humano. Legal. Manter os fornecedores, deixar os caras contentes dentro da obra, produzir. Gestão de pessoas mesmo. Com todos que a gente conversou, todos é unânime, né? O fator humano hoje faz muita diferença, né? E a gente vai pro lado emocional, né? Porque se o cara não tiver equilibrado emocionalmente, ele não consegue entregar, ele não consegue nem a parte física, né? Então, Sim. A gente vê que não só contratar, que cada vez tá difícil, mas o profissional que também esteja equilibrado, né? Eu acho que é uma das dificuldades que vocês têm hoje, né? Sim. De contratação, né? Exatamente. E com relação à segurança do trabalho, com uma obra dessa magnitude, como é que você tem como é que vocês conseguem controlar? Tem aí discussões? Como é que é esse dia a dia lá? Conta para nós. Bom, tem a prática normal, né? De todas as empresas bem estruturadas em segurança, que os diálogos, né? A fiscalização de campo. Mas a gente preza por uma segurança absurda nos nossos canteiros. Obviamente, isso custa mais caro, né? E é um custo que a gente paga, vamos dizer assim, com alegria. Porque não existe nada pior do que um acidente em obra, né? É isso. Então, se por acaso a gente tiver um acidente com óbito, cara, é imensurável, né? Não estou falando da imagem da empresa, isso é horrível, com certeza, mas, cara, você perder um profissional dentro de uma gestão sua é uma coisa ruim, né? É uma coisa que custa você superar. Então, a gente tem na empresa um desafio absurdo de evitar no começo da cadeia, que é na prevenção. Porque quando você está num acidente, ele já é o último estágio. Você não tem como prever, você só pode trabalhar na prevenção. Então, hoje, todos os sistemas que a gente contrata tudo que a gente julga eficiente para a segurança. Então, a gente opta, às vezes, por uma segurança duplicada. A gente tem mudado o sistema construtivo de tela, de rede piso a piso, bandeja primária, bandeja secundária, passarela, proteção de calçada, proteção de vizinho, porque a gente precisa estruturar. E isso é um dos pontos que é a parte de proteção, o sistema. E a gente tem conscientizado, desde o engenheiro de campo, porque existia muito, né, técnico de segurança vai lá, o engenheiro de campo pensava que a segurança não é um problema dele, é um problema da equipe de segurança. Sim. O que não é verdade. O cara da segurança está lá para auditar diariamente, para ver alguns pontos, para instruir as equipes, né? Com certeza. E como desafio para a gente, alguns cada parte da obra entender que ela tem uma responsabilidade. E também conscientizar o cara que está na linha de frente, na produção.
Porque esse é o que tem que mais entender. Não tem um cinto, cara, eu não vou subir. Não tem a proteção, eu não vou subir. Não tem a linha de vida, eu não vou soltar meu talabarte. Porque ele tem que entender também, a maioria deles, né? Ajudar tem na construção família, da segurança. Né? Ele tem família, ele tem filho. Então o cara tem que voltar para casa. Né? Pode. Então, para a gente preza muito por isso. A gente tem reuniões mensais de engenharia onde isso é reportado. Os indicadores eles são reportados direto para os diretores, e os diretores fazem esse reporte direto para os envolvidos, ou acionistas, ou os donos, ou o conselho. Então, isso é reportado mensalmente, né, como um indicador sério, igual a parte financeira, igual a parte de qualidade, a parte de segurança hoje vamos dizer assim, que é o fator primordial para a gente poder seguir trabalhando. Legal. O Parque Global pode-se dizer que é o maior desafio que você teve a nível de obra, ou tem alguma outra obra que te marcou mais? E o que o Parque Global te ensinou como profissional, líder? O que você tira de aprendizado? Eu falo porque eu reconheço como uma obra assim, uma obra grande dentro de São Paulo, né? Aliás, 5 obras grandes dentro de São Paulo, né? E aí eu queria ouvir um pouco de você. É bem isso. A gente trata como uma única obra, né, dentro da empresa, porém, ela só a primeira fase, elas são 5 obras dentro de uma obra mesmo, né? Que são embasamentos, né, enormes. Então, dentro do empreendimento, você tem wine bar, você tem boliche, você tem sala de pilates. É um complexo mesmo que vale realmente a pena aí o pessoal consultar, entender como funciona, visitar o stand, olhar no site lá. É realmente uma das obras bem emblemáticas dentro de São Paulo, né? Talvez do país. Para mim, como aprendizado, eu acho que é o tamanho do empreendimento. Tá? A dinâmica de você fazer todo mundo trabalhar nisso, todo mundo comprar a briga, todo mundo está interessado na entrega, e no desafio de vencer a cadeia da construção, a falta de mão de obra. Então, eu acho que, com certeza, o Parque Global foi o maior aprendizado da minha carreira pelo volume. Legal. E pela complexibilidade, porque uma coisa é você contratar um edifício residencial pequeno, né, ou uma única torre. Lá, você tem muitos desafios, porque você tem 5 torres vai subindo quase ao mesmo tempo. Você não pode contratar um cara para fazer as 5. Então, você tem que estudar muito bem, estrategicamente, quem você vai contratar, como você vai contratar, como que está o fluxo disso, quem controla. Né? Exatamente. Então, qual sistema você controla? Você contrata um ou outro sistema. Então, na cadeia, com certeza, foi o maior desafio. Que legal, cara. Eu tenho orgulho de ser fornecedor de vocês, principalmente no Parque Global, porque para nós também, a gente tem vários desafios, né? Até, no último episódio a gente falou com o Paulo Vettori e ele trouxe o Parque Global como uma referência para nós dentro da Metroform, né? E o que você acha que o Parque Global, você até falou no início lá, mas o que você acha que o Parque Global deixa como legado para o mercado da construção civil pelo tamanho da obra, né? Pela complexibilidade e também por estar numa região assim bastante interessante de São Paulo, Sim. né? Eu acho que o Parque Global, e na verdade muito do que o Adalberto tem feito aí na cidade de São Paulo, a parte da prevenção do rio, a despoluição, eu acho que fica o legado da revitalização de algumas áreas e o enriquecimento da cidade. Então lá era um terreno basicamente abandonado, que não tinha vida, né? E lá vai sair um bairro planejado, não é só um empreendimento, cara. A pessoa que tem um empreendimento ali, que tem uma casa, um apartamento ali, cara, ele foi amplamente contemplado com tudo. Então, você vai ter um shopping lá futuramente, você vai ter um hospital que está em construção, um hotel. O cara vai ter uma rede inteira, né? Então, o embasamento lá é um absurdo. Para quem tem um filho, que hoje a gente não brinca mais na rua, né? São poucos lugares. O cara vai descer no empreendimento dele, o filho dele vai brincar no térreo. O cara, com segurança, com um lazer amplo, né? Então, fica, eu acho que para a cidade de São Paulo, a gente está muito mais acostumado com isso aqui, né? No resto do país é um pouco mais difícil. Nós da Metroform, a gente se sente assim honrado de participar desse projeto. A gente teve várias reuniões, né?
Uma coisa que eu acho que fez um diferencial naquela obra foi a reunião de kickoff, quando ainda estava lá colocando o tapume na obra, que a gente estudou como que a gente ia atender cada etapa. Eu acho que isso, a BN, você, Yuri, a Banks e todos os colaboradores, vocês estão de parabéns. Eu acho que a gente começar planejando uma obra é a melhor coisa. É igual você falou, a gente sabe que obra não é nada fácil e que muitas vezes você tem o desafio do projeto que não chega e a gente tem que tomar algumas decisões ali, às vezes duras e difíceis, mas né, quando a gente está com pessoas que a gente confia, né, e fazendo reuniões e cada um expondo ali um pouco da experiência, eu acho que isso faz com que o projeto se torne uma realidade, um marco importante, né, na história, principalmente de São Paulo, né, que é uma cidade que a gente sabe que cada hora é um desafio diferente, né? E eu perdi até o ponto aqui, mas eu vou dar um hiato aqui que eu vou lembrar. Bom, ô Yuri, quais foram outros projetos que você participou na BN, na Banks, que você também acredita que foi primordial para o seu crescimento profissional, que trouxe você para cá como um profissional sênior e que hoje faz uma diferença enorme dentro da consultora? Eu acho que eu posso dividir um pouco em obra, né, quando eu ainda era coordenador, gerente de obra, que foram os 3 empreendimentos que me trouxeram muito conhecimento técnico, né? Então, o Hospital Santa Paula, que era um hospital, é um centro de oncologia, né? Então, isso me ajudou muito porque é um sistema diferente. Me trouxe um embasamento grande em instalações, porque eu entrego pronto e é um sistema muito diferente do que a gente está acostumado, né? Depois, o Bradesco, né, que era um relacionamento direto com o cliente. Era uma obra muito grande, era um empreendimento enorme ali em Alphaville, e que a gente entregava pronto. Inclusive as salas comerciais deles, os andares, né, inteiro acabado. Isso aí também foi um desafio grande. E, por último, o retrofit, cara. Esse foi uma das obras que mais me fizeram escolher o escritório depois dela. Né? Porque era um edifício pronto, ali na Rua Helena, que estava há alguns anos trancado. A Redditor comprou o prédio, né? E virou o hospital deles. Então, basicamente, a gente teve que trabalhar na primeira parte lá, era só o retrofit, demolição e reconstrução. Então, barulho o dia inteiro, destruir, um medo de não derrubar um prédio. Caramba. Porque mesmo fazendo tudo com segurança, você tá demolindo laje, olhando, você fala, você olha para baixo, vê 10 metros de andar aberto, você fala, cara, era bem desafiador. Agora, como suprimentos, a gente teve algumas obras fora de São Paulo. Então, a gente acabou fazendo um estúdio da Rede Globo, no Rio de Janeiro. A gente fez uma obra do SAP lá no Sul, né? A gente tinha um empreendimento do Hard Rock, também em Fortaleza. Então, são obras fora de São Paulo, são um pouco mais difíceis, né, de contratar, porque a gente tem pouco conhecimento dos fornecedores de mão de obra. Então, a gente tem que homologar muito bem, né, essa mão de obra. O material é um pouco mais fácil, porque a maioria das empresas que a gente trabalha são de cadeia nacional. Né? Então, esses são projetos bem legais, né, que me ajudaram bastante. E agora, aí dentro de São Paulo, onde está a nossa maior, né, concentração de obras, é o produto. Né? Então, a gente teve alguns anos, né, que a gente trabalhou na faixa do Minha Casa Minha Vida com vários Vivabanks. Então, era um produto legal, que enquadra no Minha Casa Minha Vida, mas em bairros nobres, né? Então, Pompeia, Pinheiros, Vila Olímpia, Vila Mariana. Então, é um tipo de obra bem legal que me ajudou no conceito do Minha Casa Minha Vida, né? Legal. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem altíssimo padrão. Então, é um
complexo. E a gente tem na BN, não sei se o mercado inteiro sabe, mas a gente tem as obras de infraestrutura que a gente hoje faz parque solar. Ah, legal. Então, esse é um desafio bem grande também, né? Mas assim, Bem eu grande. acho que a nível de obra mesmo, eu acho que a obra de como é que fala? Você falou do Minha Casa Minha Vida, né? Mas o alto padrão é o que dá frio na barriga, né? Depende muito, mas no alto padrão o nível de detalhe é muito grande, né? Então, a gente tem alguns aspectos que pioram, né? Por exemplo, quando tem personalização, é realmente mais difícil, muito mais. É um mercado que é difícil, porque você lida com o cliente, lida com, às vezes, com o empreiteiro do cliente, lida com alteração de projeto pra caramba. Mas a obra em si, ela não é complicada, né? Então, sempre, cada projeto tem um desafio, porque às vezes você tem alto padrão e alto padrão. Tem um alto padrão normal, tem um alto padrão com muitos detalhes, né? E a gente tem alguns empreendimentos dessa entrega. Inclusive, a gente está entregando o Arbórea agora, né? Que é um dos altos padrões que a gente tem. Então, o conjunto foi o que me permitiu ganhar bastante conhecimento do mercado, porque Legal. a gente se relaciona muito, né, com o mercado entre construtoras, com benchmark, entre fornecedores. Muito bom. Então, isso é muito legal. E eu sei que você é um cara estudioso mesmo, né? Você está sempre buscando inovação, né? A gente percebe, a gente sempre se conversa, é coisa rápida, mas eu percebo isso em você. Encontra em algum né? Se encontra. E como é que a tecnologia tem influenciado a construção civil? Você vem trazendo inovação, como é que você está percebendo isso dentro da BN? Como é que você busca isso? Ou você tem facilidade em uma determinada situação? Como que você vê isso, essa inovação no mercado da construção civil? O mercado da construção civil é muito devagar. Ele tem, hoje, talvez, eu acho que o único caminho para a gente é a inovação. A melhoria de processo, industrialização, porque é igual a gente conversou, a mão de obra está inexistente, né? Então, a partir do momento que você não consegue hoje buscar no mercado um ajudante, que era o começo da cadeia, ela vai começar a impactar e hoje a gente já vê uma alta grande na idade média da construção civil. Então, cada vez mais a idade está ficando mais avançada, ou seja, as pessoas mais jovens não estão entrando no mercado da construção civil. E isso vai causar em algum ponto um colapso, que a gente vai ter que buscar maneiras mais industrializadas. Na BN e na Banks, a gente opta hoje por tentar alternativas industrializadas. O que não é muito fácil ainda no mercado, porque, obviamente, para você buscar uma coisa industrializada, normalmente a gente tem que fazer um estudo de custo muito bem para viabilizar. Sim. Mas a gente tem praticado algumas escolhas, né, de cenário onde a gente transfere parte e contrata grandes empresas como um sistema. Então, parede pronta, fachada pré-moldada, a mão de obra de estrutura com os insumos incorporados para que ele seja o gestor do processo como um todo. Legal. Então, a gente tem fomeado aí no mercado as inovações, mas elas não são muito fáceis, né? Eu acho que um momento ou outro isso vai acabar, a conta já não vai importar mais, porque não vai existir mais ela, né? Então, usa uma estrutura pré-moldada ou usa uma estrutura convencional. A conta por si só normalmente sai mais cara, mas vai chegar em um ponto que não existe mais a conta, porque você não tem mais mão de obra. Exato. Então, a conta já não existe, porque ela não tem. E eu acho que a gente não está muito longe de começar a ver algumas práticas de inovação na construção que deem mais produtividade. Sim. Então, de duas umas, ou a gente faz a mão de obra que a gente tem hoje trabalhar de uma maneira mais eficiente, ou a gente vai ter que começar a buscar alguns sistemas que me permitam ter menos mão de obra. Final do ano passado eu tive na China, né? E a gente foi atrás de inovação, né? Teve uma feira grande lá, mas assim, do intuito nosso foi visitar obras para a gente entender como que a construção civil lá que é muito acelerada, né? E a gente vê que a construção civil lá ela está bem industrializada,
os prazos de obra são muito menores que aqui no Brasil. E aí, num bate-papo de café com bastante pessoas interessantes aí, pessoas que conhecem da construção civil, o que eu mais ouvi é que esse processo de automatização e industrialização da construção aqui no Brasil ainda não é uma realidade por conta que o investimento em obra hoje ainda ele é muito parcelado, né? Lá na China, o governo ele subsidia a obra, né? Então ele primeiro faz a obra e depois ele vai atrás de quem vai comprar, né? Então não depende muito daquele adiantamento, do pagamento de quem compra. Você acha que isso é um dificultador mesmo aqui no Brasil? Esse fato de que primeiro a gente precisa criar um colchão, né, para depois você iniciar a obra para dar um fôlego para o seu cliente comprar o apartamento. Se você de repente trouxesse uma industrialização que desse mais rapidez e poderia até diminuir a questão da mão de obra, só que você ficaria com uma parte grande da parcela do custo da obra e você, sem financiamento, fica difícil você viabilizar o projeto, né? O que você acha disso? Sim, eu acho que parte pode realmente ser isso, porque principalmente quando você opta por produtos industrializados, muito, né, do que a gente tem no mercado eu tenho que pagar antecipado. Porque o cara, para industrializar, ele compra os mesmos componentes, só que ele normalmente vai em uma fábrica, industrializa, e aí eu tenho que arcar com essa conta sem ele estar instalado. Então, por exemplo, uma obra que ela é financiada pela Caixa, eu recebo sobre executado, né? Serviço executado. Então, vamos supor que eu mudei um sistema de uma fachada. Saí de bloco com argamassa para um painel pré-moldado. Se eu explicar para ele, eu paguei o cimento, mas ele está lá na empresa de pré-moldado. Eu paguei o aço, mas está na empresa de pré-moldado. O concreto está na empresa de pré-moldado. Eu tenho 0 de andamento físico. Porque todo o meu custo está no pré-moldado, que está no chão de fábrica. E ele vai ser, obviamente, quando ele vier para a obra, ele vai vir pronto. E o andamento é muito mais rápido, muito mais limpo, com menos pessoas envolvidas. Sim. Mas é a mudança de mentalidade do mercado mesmo. Ela tem que ter, porque... E óbvio, né? A gente tem que estruturar a cadeia para que eu tenha todos os projetos antes. Eu tenha o dinheiro antes, o projeto antes, porque depois do momento que você industrializa, ele não tem mais mudança, né? E isso é uma coisa que no nosso mercado ainda está muito... indefinido, porque verdade. Depois que você fabricou, tá lá, você não consegue mudar um pré-moldado mais. Não é a mesma coisa que demolir um bloco e refazer. Então, isso é um dos fatores. Mas eu tenho certeza que o financiamento também. Legal. Ô Yuri, você como um profissional que já é bem conhecido de mercado, eu mesmo tenho rodado algumas consultoras, conheço o pessoal de suprimentos e a gente sempre está ali, o mercado da construção parece que é grande, mas ao mesmo tempo é pequeno, né? Eu até digo que um fornecedor, se ele estiver pensando em fornecer uma única vez, ele não vai fornecer uma única vez para aquela consultora, ele vai acabar fornecendo uma única vez só para ela e para mais nenhuma, porque o mercado a gente conversa muito, né? Sim. Tanto na parte de fornecedor como na parte das consultoras, todo mundo conhece todo mundo, né? Então, a gente tem que criar relacionamento e tem que manter vamos dizer assim, a idoneidade do profissional e da empresa, né? E o que você poderia dizer para os seus colegas de suprimentos? Eu sei que existe ali vamos dizer assim, olha, tem algo que eu faço aqui que é o meu segredo da Coca-Cola, né? Sim. Mas o que você acha que você pode disseminar para os seus colegas de suprimentos que você vê que ainda em algumas empresas isso pode ser um ponto de gargalo para que eles coloquem a empresa num próximo patamar e torne o nosso mercado um pouco mais homogêneo? Eu acho que o maior recado é não contratem só pelo preço. Eu acho que a gente tem que realmente eliminar, né, a contratação apenas pelo preço. A gente precisa, junto com o fornecedor, entender onde os dois vão ganhar, né? Então, a gente precisa manter a margem de todo mundo sendo mais eficiente. E quando a gente opta por contratar no mercado só o mais barato, a gente deixa de estruturar o mercado, deixa de avaliar, deixa de entender como o fornecedor funciona, deixa de melhorar o teu processo para ser mais eficiente.
Então, eu acho que o maior aprendizado é a gente escutar o fornecedor, entender onde está a dor dele, por que o produto dele custa mais caro, o que ele oferece de melhor, para a gente poder, junto, criar um padrão para as empresas, né? Então, obviamente, cada empresa vai trabalhar no teu nicho, mas eu acho que a gente padronizando o jeito que a gente contrata, eu acho que já adiantaria muito para o mercado. Porque, às vezes, um fornecedor que quebra aqui vai lá e é contratado em outra empresa do mesmo jeito. Então, a gente tem que se falar bastante exatamente nisso no mercado, para que a gente expurgue um pouco os fornecedores ruins, né? O cara que está interessado em fornecer uma vez, ou ele vai deixar a conta para você depois, ou vai te entregar um material de má qualidade. Então, não optar só pelo preço mais barato. É realmente entender com o fornecedor. A gente tem alguns fornecedores pequenos que a gente conversa, entende como a gente pode ajudar ele a crescer, entende onde está a dor, porque se o cara tem ou não tem caixa, como a gente ajuda ele. Exatamente para poder melhorar, né, o mercado como um todo. Todo mundo está no mesmo patamar. Bacana. Yuri, como é que é a cultura prevencionista e de segurança na BN? Isso é top-down, vem da alta cúpula da diretoria lá? Como é que é isso? Como é que é esse... porque eu não estou falando só de uma obra, mas eu vejo porque eu percebo o cuidado de todos, não é só o seu, mas a gente vai lá na obra, conversa com mestre de obra, com um engenheiro, aí vem com você que é o head lá da parte de suprimentos. A gente percebe que parece que existe algo que é cultural e eu acho que isso não vem só de baixo, isso vem de cima. Como é que é isso lá na BN? Igual eu falei, ele é um item, um tópico que ele vem direto do conselho, do Adalberto, dos donos, do Luciano, que é um dos nossos maiores pontos de atenção. Óbvio que eu tenho que entregar a obra dentro do prazo, dentro do custo, mas sem segurança ele é mais um pilar. Não adianta eu entregar uma obra no prazo com um custo estourado, não adianta eu entregar uma obra no custo com prazo estourado, e também não adianta eu entregar uma obra que eu tive 30 acidentes, que eu tive afastamento de dias trabalhados, que eu tive um óbito. Então, para a gente, só faz sentido como empresa se a gente realmente conseguir cumprir com o mínimo, né, de, vamos dizer assim, de ética profissional. Então, cara, a gente tem que cuidar dos nossos fornecedores, cuidar do pessoal que está ali na linha de frente, porque são vidas, né? Então, isso vem uma diretriz direto da diretoria mesmo, para que a gente conscientize. Então, todas as nossas placas, você vai... Entrou no canteiro, vai ter várias placas de segurança. Onde você tiver linha de trabalho, você vai ter placa de segurança. E a gente tem treinamento, a gente faz o diálogo diário de segurança com eles, porque assim, a gente tem que fomentar todo mundo, não é só o gerente, não é só o pessoal da segurança, desde o estagiário, o cara entender, passou lá, viu um fio dentro da água, putz, não pode aqui, viu um cara sem cinto, para a frente de trabalho na hora, não tem que esperar o técnico de segurança passar. Ele tem que fazer isso ele mesmo, ele tem que ter autonomia para falar, cara, segurança é o nosso assunto principal. Independente da função. Independente da função. Se for um visitante na obra e ver uma coisa errada, ele tem que parar. A gente tem colocado alguns cartões de segurança para poder... a gente faz um QR Code que o cara vê um tópico de segurança, ele pode fazer e reportar direto para a obra. A gente tem as apresentações mensais, a gente tem os indicadores de segurança. Então, hoje a segurança é amplamente difundida na BN. Tá? Então, do mesmo jeito que a gente tem outros itens importantes, a segurança é tão ou mais importante do que o resto. Então, hoje, se você pegar um projeto nosso de orçamento, a gente faz um projeto de proteção antes de orçar a obra. Então, quando eu crio o orçamento da minha obra, eu já tenho o que eu vou usar de cada proteção, exatamente para não... Né? E não é para exatamente quando eu tenho o orçamento, o cara não precisar cortar a proteção do vizinho, porque eu não tenho verba. Então, a gente cria isso lá no começo, para depois do orçamento é só uma réplica. Então, a gente está criando padrões, até tantos metros de calçada eu tenho que ter a proteção de calçada, onde eu não preciso, o que eu tenho de proteção de vizinho, porque do mesmo jeito que a gente não pode causar um acidente dentro da obra, a gente pode causar um acidente fora da obra, né? Então, às vezes cai
uma barra de ferro num carro na rua, cara, é um problema. Às vezes só esse acidente vai custar mais caro do que a proteção que eu não tive. Então a gente já criou essa consciência de que, cara, não adianta eu tentar economizar em qualidade, não adianta eu tentar economizar em segurança, porque o problema é ele não dá para contar com a sorte só. A gente tem que analisar tecnicamente. Sim. A sorte, às vezes, ela está a favor, às vezes contra. E quando ela estiver contra, não pode ser um óbito, né? E tem algum... Legal. Tem alguma situação que você viveu que criou um acidente que te marcou enquanto você te teve em obra, sim? Cara, um acidente não, mas a partir do momento que você começa... isso daí falando como estagiário, né? Porque você não sabe muito bem nem o que você olha, né? Então você não entende muito bem os riscos. E eu acho que parte da conscientização nos últimos anos no mercado é exatamente você entender o que pode ser um acidente. Então, às vezes você vê um cara num balancinho sem o cinto, se você não tem consciência, você não tem como avaliar que aquilo é um risco. E aí é o que eu tô falando, né? Às vezes é melhor você estar em um lugar que você não precisa ter vivido um acidente para aquilo te marcar. Sim. E é melhor ser marcado pelos ensinamentos. O cara fala, pô, do andaime tem que estar amarrado. Tem que ter sapata no andaime. Porque quando você tá na produção, você fala, cara, daqui para eu vou parar, desmontar o andaime inteiro porque não tem trava. Porque não tem rodapé, porque não tem tela. Então, quando você está na produção, você não quer parar isso daí, porque é um dia de atraso, um dia que você perde. Mas quando você começa a entender e você vê, por exemplo, um acidente em outra construtora, um acidente em alguma outra obra, é o que eu falei, eu nunca tive um óbito em uma obra que eu estava. Mas pô, se você imaginar um óbito, às vezes, numa obra de outra pessoa, você fica pensando, cara, como a pessoa está se sentindo. Então, assim, como não tive um acidente na minha obra, mas o que me marcou muito foram os ensinamentos. Legal. E aí é o que eu tento entender para o mercado. A gente precisa muito conscientizar esses caras. O cara desde a base, desde o estagiário, aquilo, ele ser imputado para ele como uma coisa importante. Eu acho que se a gente pegar uns 10 anos atrás, sim, o importante era entregar a obra no prazo e no custo. Exatamente. E era isso. E a partir do momento que você começa a falar, cara, a segurança é muito importante, disseminar isso. E hoje eu acho que tem sido bem melhor, assim. Lógico que eu estou falando das grandes empresas que cumprem os processos, os prazos, não deixam, né, solto. Mas eu acho que talvez o maior ensinamento tenha sido isso mesmo, aprender através dos treinamentos, de escutar os técnicos de segurança presentes. Então, legal. É uma estruturação bem grande. Eu posso dizer para você que obra está nas minhas entranhas, né? Eu sou filho de um pedreiro que se tornou um mestre de obra, que hoje não se usa mais essa nomenclatura, mas antigamente tinha mestre de obra e tinha mestre geral de obra, que era o cara que tocava várias obras e tinha os encarregados abaixo, né? Então eu venho com essa cultura de obra desde lá de cedo, né? E eu queria saber de você o seguinte, você começou estagiário, me conta aí um ou duas pessoas que você acha que fez uma puta diferença na sua formação profissional como engenheiro, pessoas humildes que você teve o prazer de conhecer, que a gente sabe que tem muitos, né? Que construiu esse Brasil e que ajuda a gente todo dia a ter uma experiência que não é aquela da faculdade, né? Porque eu não sei se você teve a mesma noção que eu, mas, cara, quando você sai da faculdade, não tem nada a ver com o que fala lá, você sabe fazer conta. Exatamente. E a gente chega inflado, né? Sim. A gente chega inflado, mas a gente, na realidade lá, a coisa é bem diferente, né? Sim. Na verdade, eu tive uma referência de um amigo meu, que ele é amigo até hoje, é padrinho do meu filho, né? Que é o Marcos. Marcos, provavelmente você deve conhecer ele, o Marcos Aurélio. Ele entrou na Banks também, como BN na época, né? Como motoboy. Olha. Então é um cara que não me ensinou exatamente de construção civil, né, dentro do canteiro, mas de gestão, liderança, um total de obra. Então foi um cara que a primeira obra que eu trabalhei com ele, né, e essas outras 3 obras eu ainda estava com ele. Sim. A gente entrou, desencontrou em alguns momentos dentro da empresa, mas que é um cara que começou desde lá de baixo, é um cara que me apoiou muito, né, me ajudou muito, me incentivou. Então é uma das pessoas que me ajudaram muito. E como obra direto, né, um cara dentro de obra, que era um mestre de obra, que era o Luiz,
né? Ele era o mestre lá do Bradesco. Esse cara foi o que me ensinou a lidar diretamente com o cara da produção, né? Que o diálogo é diferente, o jeito que você pede é diferente. E isso me ajudou muito. Legal. Que o cara tinha que sentir que você era do time dele. Sim. Que você era o cara que estava junto com ele. Que ele era uma pessoa, que ele queria ser enxergado. E isso mudou muito a minha mentalidade do jeito de descer, de cumprimentar o cara, de olhar no olho dele, de estar dentro. Não só ser um cara que está gerenciando e dando ordem pro integrar cara. ele, de né? integrar ele. Então, para mim, foi uma experiência muito legal lá, porque o cara tinha experiência pra caramba. Ele conhecia tudo, né? De obra, tudo. Então, assim, tecnicamente, te ajuda muito, porque, óbvio, uma coisa é o que projeta. Com certeza. E uma coisa é o que executa. Então, você projeta fazer uma alvenaria, só que como você que executa? Você tem todos os procedimentos. Então, é óbvio que a qualidade de detalhe é isso muito melhor hoje em dia, mas, cara, o cara que está na prática, ele consegue juntar a qualidade com a eficiência. Sim, com então, certeza. Então, o cara já sabe. Então, é um cara que, por incrível que pareça, né? Às vezes não é um cara formado em engenharia. É um cara que ele tem uma visão, cara, detalhada de projeto, muito melhor que muitos engenheiros, muitas vezes. O cara tem uma vivência de canteiro, então ele sabe o que ele programa e quando ele programa, né? Ele tem uma visão absurda de logística e de almoxarifado do que precisa dentro da obra dele. Sim. Então, assim, cara, o mestre de obra ele é uma peça fundamental. E, então, a minha proximidade com ele, a gente cuidava de algumas áreas da obra junto. Puta, era um dos que eu mais aprendia, cara. Que legal, era legal cara. ficar no campo com ele, porque ele era o cara que olhava, te ensinava, olhava que tá vendo, meu filho, é isso daqui, aquilo. Então, foi bem legal isso. Manda um abraço pra ele aí, Yuri, que ele vai ver. Seu Luiz, um abraço e Marquinhos. Muito bom, é legal isso, cara. Eu vi outras histórias aqui em outros episódios e emociona a gente, porque realmente são pessoas que a gente vai levar para toda a vida, né? Sim. É muito legal, cara. Yuri, o que fez você entrar para a construção civil? Porque você falou do estagiário e tal, mas aí me deu aqui a vontade de perguntar, cara, como é que o Yuri foi cair na construção civil? Cara, ninguém da minha família era engenheiro, ninguém... Meu pai é contador, minha mãe é advogada. Na verdade, eu tinha certeza que eu não queria ser nem contador nem advogado. Isso era certeza. E o meu avô, ele era contador, mas o sonho dele mesmo era ser engenheiro. Então, ele adorava fazer maquete comigo quando era criança, assim. E o meu pai, junto com o meu tio, construiu a casa que eu morava. Então, eu acho que eu acabei criando interesse por conta disso mesmo. Principalmente pelo meu avô, né? E eu acabei indo para a construção. Quando eu entrei na faculdade, na verdade, eu queria ir para outra área, talvez ir para elétrica ou para mecânica. E acabei nos primeiros semestres lá da FEI optando por fazer engenharia civil. E é uma coisa que eu acertei mesmo, porque é um mercado que eu gosto muito. Que legal. Então, eu gostava do canteiro. Eu acho Sim. que o canteiro, por mais que, obviamente, é um ambiente hostil, né? Sim. O dia inteiro você tem problema, Sim. o dia inteiro você tem briga, o dia inteiro você tem alguma Você coisa desenvolve a planejando. paciência ali, Exatamente. Né? Então, é um ambiente bem hostil, né? Mas, cara, você também se diverte muito, porque a mão de obra é muito divertida. A equipe tem que realmente ser unida, porque senão você não entrega. Se a equipe não for unida, você não consegue entregar a obra. Com certeza. Então, eu gostei muito disso. E na parte de suprimentos, eu também gosto muito, porque me permite relacionamento. Então, era uma coisa que no começo eu não fazia muito bem e que foi aprimorando. Então, hoje, o que eu mais gosto em suprimentos hoje é escutar o fornecedor, entender do processo, ver como a gente melhora a cadeia como um todo. E, isso é muito legal. O suprimentos ele é basicamente relacionamento, né? Então, hoje o fornecedor basicamente escolhe trabalhar para você. A gente está num momento hoje que o fornecedor, se ele virar para... Muitos fornecedores, se ele virar para você e falar, puta, infelizmente eu não te atendo mais, ele cria um problema para você em vez do contrário de alguns anos atrás. Então, hoje o relacionamento tem ajudado muito. Tem muita coisa estratégica, cara, na construção hoje, né? Exatamente. Eu respeito você demais como profissional, gosto do seu jeito.
a gente há bastante tempo a gente se conhece, né? E até falar para você que o meu filho Renan, ele vai estudar engenharia. Está fazendo 18 anos agora em outubro, então provavelmente o ano que vem ele começa aí a trajetória de engenharia. E eu gostaria muito, eu até falo com ele, comento de você com ele, falei, poxa, se um dia você puder ser um estagiário na BN, eu tenho certeza que você vai ter excelentes professores lá, né? E qual que é vamos dizer que você pudesse dar falar alguma coisa para um cara que está entrando em engenharia hoje, que está começando a estudar, que daqui a pouco vai ser um estagiário, que dica que você daria para essa pessoa? Ele tem que escutar muito. Escutar. Quando a gente sai da faculdade, a gente entra no trabalho, a gente realmente não sabe nada. Respeitar o pessoal que está na obra, porque às vezes a gente pré-julga o cara, não tem um estudo, mas o cara dentro do canteiro sabe tudo. Então, tirar um pouco essa vaidade, descer, entender o campo, entender por que o pedreiro não quer fazer aquela atividade. Às vezes a gente fala, puta, é porque não quer trabalhar, mas não é. O cara tem que entender a dor do cara. E conversar muito, entender tem os básicos, né? O cara tem que ter vontade de trabalhar, que hoje o mercado está bem difícil, né? Em relação a isso. Vontade de crescer, ter ambição mesmo. Legal. De aprender, crescer, qual é o próximo passo, onde eu chego, como eu faço para dar o próximo passo. Mas escutar é primordial, assim, escutar a liderança dele, escutar o fornecedor. Então, quase todas as coisas que eu aprendi a contratar, eu não aprendi numa faculdade ou num curso. Eu aprendi com algum fornecedor que me deu um pouco mais de abertura, de sentar e falar, cara, como eu contrato uma ancoragem de fachada? Porque a gente nunca sai, né, da engenharia contratando uma fachada do Parque Global. Você sai contratando uma ancoragem. Cara, por que eu tenho que contratar o projeto? Aí, muitas vezes a gente manda esse projeto, né? Eu tô falando de ancoragem porque é uma coisa que você vive todo dia. Para falar, o fornecedor fala, puta, essas ancoragens não atendem. Então, se você parar o diálogo por aí, você não entende o conceito todo. E o cara te explicar, às vezes, numa ligação por Teams, em 10 minutos, o cara te ensina mais do que você aprende na faculdade. Então, eu acho que hoje, para um cara que quer trabalhar em suprimentos e em obra, ele tem que escutar muito o fornecedor. Que legal. Porque às vezes você faz uma obra em proteção periférica. Você está na primeira obra. Mesmo. O cara que você contratou já fez 100. Hoje, por exemplo, quantas obras vocês fazem por ano? Então, assim, cara, o conhecimento que você tem desse assunto específico é muito maior do que o resto da cadeia. Então, se o cara conseguir absorver um pouco de cada fornecedor, ele fez uma faculdade. Já passamos de 900 obras por ano. Você acredita? Então, é isso. É brincadeira. Então, tem construtora que não vai fazer 900 obras durante a duração inteira dela. Então, assim, num serviço específico, aquele fornecedor é especialista. Então, a gente tem que entender com o cara, absorver, e os outros, basicamente, é replicar. Então, se a gente para em uma hora, entende o cara, às vezes uma contratação, e às vezes é onde você vai ser observado. Às vezes, se você senta numa mesa com o teu gerente, com o coordenador, e se você domina um assunto, o cara olha para você de um jeito diferente. Fala, cara, o cara entendeu esse assunto. Então, esse já é olhado com um olho diferente, né? Então, isso é o que os meninos novos precisam poder. E ainda bem que tá vindo mais um engenheiro, porque a mão de obra eu tá peguei difícil. No pé. Eu peguei no pé. Minha filha eu queria puxar para engenharia civil, né? Mas aí ela começou na engenharia civil e depois ela conheceu a engenharia de produção. Não, vou para engenharia de produção, se formou na Unicamp e tá super feliz. Mas só de ser engenheiro já ajuda. Já me ajuda, né? Falei, já inflou meu ego aqui, né? Yuri, eu vou te fazer uma pergunta, eu gostaria que você pudesse responder. Por que você escolheu a Metroform como fornecedor de produção coletiva? Cara, eu acho que foi um conjunto, né? A Metroform tem bons equipamentos, boa solução. Eu acho que a parte técnica ajudou muito a gente. Exatamente quando a gente acabou conhecendo vocês, era em um mercado que a gente tinha pouco sistema de proteção homologado na empresa. Então, a gente já não usava rede piso a piso. A gente estava começando o estudo de bandeja, estudo de ancoragem. Então, a gente fazia o básico, né? Em um momento, a gente precisou aprimorar isso. E aí, eu acho que a parte técnica da Metroform ajudou muito isso a gente. Legal, cara. Então, fazer desde o projeto da concepção, entender, porque, obviamente, a gente consulta a norma, sim, mas vocês têm um entendimento amplo da norma.
Então você sabe no detalhe onde você tem que atender para poder auxiliar a gente na tomada de decisão. Então, basicamente foi por isso. E principalmente porque vocês tinham uma gestão muito boa de equipamento junto com a instalação. Então, essa instalação para a gente, em algum momento, era um gargalo. E a gente começou a ter bons resultados, né? Bacana. Óbvio que você deve ter acompanhado que a gente tenta, em algum momento ou outro, optar por um material de vocês com uma mão de obra de fornecedor. Sim. Que esse é o melhor cenário, muito provavelmente, para nós dois, né? Sim, sim. Porque, obviamente, se você tivesse capacidade de atender todas as obras, seria ruim para vocês daí. Mas, cara, a gente sabe que mão de obra tá difícil para todos. Sim, com certeza. Então, alguns grandes empreiteiros, a gente tem imputado neles... O cara mesmo faz a seção do SLQA, o cara mesmo instala o piso a piso. Só que isso, obviamente, a gente só consegue com grandes pacotes, com grandes projetos, com grandes fornecedores. E para o empreiteiro é bom também porque ele consegue criar o fluxo de trabalho dentro da obra, né? Não fica dependendo de terceiros. Porque né? assim, tem um atendimento da Metroform é muito bom, mas obviamente falha igual a gente falha, né? Sim, às vezes eu erro uma data de lá, de ser uma data de ascensão. Então, para a gente, quando a nossa decisão foi isso daí mesmo. Equipamento de qualidade, bom. A gente conhece o pátio de vocês, vê o tamanho da fabricação básica. Acho que hoje quase tudo vocês estão fabricando. Nem sei se tem algum outro equipamento que vocês não fabricam, talvez só a rede, né? A rede a gente está inserido direto na fabricação, trabalha com a composição, então a gente tem um parceiro aí que atende todos os nossos requisitos para atender a capacidade de norma, né? Então, assim, para a gente foi exatamente isso. E tanto que acho que eu consigo contar nos dedos aí os últimos anos as obras que vocês não fizeram para a gente. E é basicamente a obra que a gente tinha que optar por um sistema diferente e aí caía no gargalo de não ter no momento, que eu acho que também foi um assunto superado, porque faz alguns anos já que a gente não trata de falta de equipamento em si. Sim. Então... Eu vou fazer uma pergunta para você que eu já ouvi de algumas pessoas dentro de algumas consultoras. Eu já imagino sua resposta, mas eu queria ouvir de você. Eu já ouvi dentro de consultora que proteção coletiva é commodity. Como é que você vê? Você vê como commodity a proteção coletiva ou você acha que tem uma engenharia embarcada para cada obra? Cara, eu acho que se fosse commodity não precisava de vocês. A gente ia lá numa prateleira e comprava. Eu acho que, óbvio, se você falar a proteção de elevador é uma commodity, eu acredito que sim. Agora, pergunta para o fornecedor. Então, a gente tem vários tipos. Você quer o básico, pregar um madeirite lá? Beleza, é uma commodity. Você pega um madeirite e prega. Agora não, você quer uma proteção diferenciada, que você consegue tirar a proteção. Colocar de volta sem ter que funcionar. Qualquer um pode colocar. Você quer ter uma maior agilidade na retirada e na colocação da proteção. Legal. Aí não é mais uma commodity, você está comprando um serviço. Sim. Então, uma rede piso a piso, qualquer um pode fazer, literalmente. Você pode comprar uma rede e pôr, mas tá bom. Quem vai fazer o projeto dos vãos, quem vai cortar, quem vai dar o projeto disso, uma RT disso, é que ela não pode ser tratada como uma commodity, um item que é normativo. Né? Então, ele não é... Hoje, a proteção, se fosse só comprar o material, nossa vida estava resolvida. Mas tem toda a parte de engenharia envolvida nisso aí, né? Sim. Então, eu preciso de um projeto que me atenda. Óbvio que a gente tem obras específicas que são muito fáceis de fazer. E, cara, a gente tem as obras complexas, que é exatamente onde a gente precisa da engenharia de vocês, né? Então, eu acredito que não. Acho que está bem longe da commodity. Eu acho que a gente tem confundido isso como uma padronização tão grande do mercado em relação à segurança, que aí pode ser que as pessoas tenham confundido. Porque hoje, antigamente, você tinha obra que fazia até sem linha de vida. Sim, hoje, isso é cara, verdade. Se você passar em São Paulo, você quase não vê obra sem linha de vida, principalmente porque o Ministério olha a tua fachada lá e já mete uma notificação em 1 minuto. E hoje em dia o Ministério do Trabalho também ele tem sido um pouco mais atuante nas obras do ponto de vista que eles não querem só saber que está protegido. Eles vão muito atrás da documentação do equipamento para saber se aquele equipamento suporta as cargas. Então, é um negócio muito mais amplo do que somente a proteção, né? Sim. E eu ia até te perguntar no início o seguinte, pelo tamanho da obra do Parque Global, vocês devem receber fiscais lá quase que toda semana, né? Imagino, né? Toda semana, cara, independente do problema. A gente não pode encarar só como um problema, porque, no fim das contas, né, a fiscalização, ela tenta trabalhar de uma maneira preventiva também. Então, não adianta eu ter o equipamento
e aí quando eu precisar dele, ele romper. E aí eu falar, puta, mas a responsabilidade é do fornecedor. Cara, não é. A gente é totalmente participativo de uma indenização. Então, se cair um cara no SLQA e a rede não suportar, cara, vai responder a gente e vocês. Então, a gente tem que exigir que aquilo tenha uma RT, que aquilo tenha um projeto, porque a gente tem que fazer o pensamento sempre pro pior caso, não pro melhor. Com certeza. Então, pro pior caso, caiu um cara lá, morreu, puta, felizmente a gente tinha tudo e foi uma fatalidade. Quando você não tem tudo, ele não é mais uma fatalidade. Ele é um descaso. Com certeza. Entendeu? Então, eu acho que o Ministério trabalha nisso, a fiscalização do Parque Global é gigantesca, né? Mas a gente lá também tem, se você entrar dentro dos canteiros, do vestiário, a gente também tenta humanizar cada vez mais esse canteiro para ser uma extensão da casa, né? Com certeza. Então, os nossos próprios containers ou canteiros de obra para os engenheiros, mesmo sendo uma obra, não é mais aquilo de antigamente, aquele canteiro porcão, sujo. Você entra numa engenharia, cara, é um escritório. Sim. Né? O cara tem que ter lá tranquilidade para trabalhar, tem que estar limpo, tem que ter banheiro para os homens, banheiro para as mulheres. Sim, ele tem que se sentir bem dentro. E a mesma coisa para o cara que está na linha de frente da produção. Não é porque o cara está lá, está sujo de barro, que ele tem que entrar no vestiário e está sujo. Sim. Tem que estar lá e não ter porta no banheiro dele, não ter uma saboneteira, não ter papel. Então, a gente tenta antecipar as ações de qualquer fiscalização. Obviamente que vai, às vezes, aponta alguma coisa, sempre tem, né? Porque sim, é uma obra, tem 1000 pessoas andando. Não dá para ser tudo calculado, né? Exatamente, mas a gente tem prezado muito mais, né? Por manter isso daí bem controlado dentro das obras. Legal. Bom, para finalizar, vou te fazer a última pergunta, que você deve já estar bastante cansado aí. Mas você se lembra de uma experiência marcante que você vivenciou com a Metroform? Algo que te marcou mesmo? Lembro, e é exatamente o que a gente estava falando lá. Tem o Vinícius aí, que já tem anos que atende a gente. Sim. E ele me atende, eu acho que desde que eu era estagiário, cara. Desde que eu era estagiário. Ele comenta mesmo. Desde que eu era estagiário e literalmente tentando resolver um problema de ancoragem lá, que todo mundo falava para mim que precisava pôr mais ancoragem, que a ancoragem não atendia. E um momento eu falei para ele, cara, eu entendi isso daí, mas por quê? Por que não atende? Onde está o ponto cego? Por que o cara vai descer na corda e não atinge? E ele, junto com a parte técnica lá, eles reservaram um tempo para ir na obra comigo e realmente explicar o projeto e desenhar. E desde então, eu acho que a gente tem feito todos os projetos dessa maneira. A gente tem o nosso projeto, a gente passa por uma avaliação de vocês e, em conjunto, né, a gente acaba chegando em um consenso. Então, isso é mais projeto de linha de vida, principalmente na obra da Redditor lá, que eu falei para vocês, que a gente tava, que era um retrofit, cara, basicamente era todos os dias com todos os funcionários em risco. Então, eu não tinha nenhum dia que era um serviço normal. Então, todo dia martelete, 20 marteleteiros numa obra, eu tenho que ter proteção no meio para não cair, resíduo de um andar para o outro, eu não posso estragar a parte do retrofit que não vai ser refeita, e eu tenho que manter os caras todos vivos na obra, o canteiro o dia inteiro, marteletando, derrubando laje e pendurando em linha de vida, em proteção de vizinho. Então, são vários casos que me marcam da Metroform atender a gente. Legal, cara. Principalmente com a parte técnica, né? É isso que eu falei. A parte técnica pra gente hoje é primordial. Porque comprar um cabo de aço, cara, e um olhar eu compro também. Mas, puta, atende a carga, vai me atender no projeto. Depois que eu entregar aquilo, eu vou ter um problema com o condomínio que vai me alegar exatamente. O cara vai descer para limpar fachada, no caso básico, mas, porra, a ancoragem não atende. Aí você vai falar o que pro condomínio? Se ele contratou, o cliente contratou uma empresa de engenharia, é pro cara literalmente olhar o projeto e entregar uma solução de engenharia. Com certeza. Porque se fosse para colocar um olhar lá, beleza, a gente punha. Né? Para colocar uma bandeja, eu ponho lá um suporte de bandeja com madeirite, tá? Mas o cálculo, se cair um bloco do 20º andar, ele suporta, vai envergar, vai matar o pedestre. Sim. Então, hoje eu acho que a parte técnica é o que ajuda muito a gente. Legal, cara. Muito bom. E para finalizar, o que você poderia dar de, vamos dizer, sugestão
com relação para as outras consultoras, para elas trabalharem mais com a questão de segurança e prevenção? Se você fosse resumir, o que você falaria para eles aí? É a solução antecipada. É pensar no projeto de solução como um todo da obra antes de iniciar a obra. Excelente. E não depois que você começou a obra e principalmente depois que você teve o acidente. Legal. Eu acho que a gente tem que sair do começo com as nossas premissas definidas para depois a gente adotar os sistemas. E aí ele vai... O sistema é uma parte, né? Uma parte importante, obviamente. E o outro é os processos internos, é a conscientização da engenharia, é a conscientização do cara que está na linha de frente, ele entender que o trabalho dele é importante, que a vida dele é importante e que o cara tem que se manter em situação segura. Né? Então, eu acho que são duas frentes. Um é o diálogo e gestão da cadeia e o outro são adotar os princípios corretos, né, de proteção, os sistemas. Muito né? bom. Cara, eu queria agradecer demais. Eu sei que tirar você ali da Bueno Neto ali não é fácil, né? Da BN. Você é um cara especial. O convite foi estendido para você porque a gente sabia que você ia trazer bastante insights. Tenho certeza aqui que o pessoal adorou aqui esse bate-papo. E eu queria deixar aí alguns minutos para você fazer as suas considerações finais aí. Fica à vontade. Eu queria agradecer principalmente aí os últimos anos de parceria. Todo mundo que estiver assistindo em nome da Banks, da BN, eu agradeço todos os nossos fornecedores. O nosso trabalho é importante, né? Bacana. A gente transforma as vidas, a gente tem ciência disso. E o cara compra uma casa, ele comprou um espaço, né? Então, quando a gente entrega um produto com qualidade, a gente transforma a vida das pessoas, a gente traz alegria para as pessoas. Quando a gente devolve o funcionário em segurança para a família dele, a gente mantém, né? Todo mundo feliz. Com certeza.